Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso Diário de Fé e o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que a pegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, no Evangelho de hoje, Jesus passa as orientações as 36 duplas de discípulos que ele enviou às cidades que iria visitar juntamente com os apóstolos. As orientações são como um manual prático de viagem. É interessante ver que Jesus planejou tudo com antecedência e cada recomendação tem um porquê. Vejamos, por exemplo, as 7 recomendações. Primeiro, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, porque a messe, o trabalho é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas não é só pedir a Deus que mande mais trabalhadores, também é preciso que estejam sempre convidados ou convocados para trabalhar. E muitas pessoas estão à procura e espera desse chamado. A grande maioria dos jovens de nossa cidade nem sabe que existem jovens que são felizes e se divertem sem precisar de álcool, por exemplo. A messe precisa de pessoas com iniciativa, que saibam planejar estratégia, como Jesus planejou no Evangelho de hoje, que mostrem a essas pessoas que o reino está próximo a elas. Muitos soldados estão à espera de capitães. O segundo, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho, porque ele estava enviando estes discípulos como cordeiros no meio de lobos. Imagine que Jesus enviou você e outra pessoa para preparar a ida dele a uma favela ou uma situação muito complicada. A recomendação de não levar nem vestir nada que chame a atenção é mais do que justificada. Mas no tempo de Jesus não existiam favelas, mas existiam muitos saqueadores nas estradas. E 2 pessoas descalças, sem bolsa e sem sacola, não chamariam a atenção de nenhum malandro ou nenhum ladrão. Terceiro, em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Este é o sinal dos discípulos de Jesus quando entram em uma casa. Você já sabe disso, que entrar numa casa de alguém, ou entrar na casa de alguém, ou já ouviu alguém dizer isso ao entrar na sua casa? Experimente trocar o habitual, com licença, por a paz esteja nesta casa, e veja o efeito que vai causar tudo isso. Vai acontecer que Jesus disse: se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, senão ela retornará para vós. Quem é amigo da paz, independente da religião que professe, vai se sentir muito mais tranquilo, sabendo que você é um homem de paz, uma mulher de paz. Uma pessoa que não é amiga da paz vai debochar ou ser indiferente ao seu cumprimento. Nesse caso, pode ficar certo, só quem saiu perdendo foi essa pessoa. Quarto, permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem. E ainda acrescenta: porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Jesus sabe que os amigos da paz, quando acolhem um missionário em suas casas, oferecem o que tem de melhor. Os discípulos de Jesus iriam usufruir dessa hospitalidade exatamente por estarem levando a paz e o recado de Jesus. Quinto, não passeis de casa em casa. A recomendação era clara, mas por que não poderiam tentar ser acolhidos em outras casas?
como isso não é dito no Evangelho, então nós podemos imaginar o porquê. Eu já pensei em vários motivos para essa recomendação e o que mais me pareceu plausível foi o seguinte: esses discípulos estavam preparando as pessoas para a passagem de Jesus por aquela cidade. Então eles deveriam ser exemplos. O próprio Jesus não ficava passando de casa em casa, mas permanecia em uma só. E acredito que essa casa onde ele ficava era a mesma que os discípulos ficavam. Até porque Jesus já sabia até o nome do dono da casa onde ele iria ficar quando chegava naquela cidade. Lembra de Zaqueu? Sexto, quando entrardes em uma cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Tudo isso que os discípulos iriam fazer era a preparação do povo para a chegada de Jesus em cada cidade. Eles criavam a expectativa nas pessoas e as curas que faziam eram uma amostra grátis do que Jesus iria fazer quando chegasse lá. Imagine como esses comentários se espalhavam rápido no meio do povo. Quando Jesus chegava àquela cidade, todos já sabiam que ele era, quem ele era, e se formavam multidões para escutar atentamente o que ele tinha para dizer. Sétimo e último, mas quando entrares numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino dos céus está próximo. Essa cidade tinha grande chance de não ser visitada por Jesus. E caso fosse visitada, provavelmente Jesus teria palavras duras para falar às pessoas que lá moravam. Acima de tudo, Jesus entrava na casa, entrava na família, convivia com a família, como ele quer entrar na sua casa, como ele quer conviver com a sua família, porque ele conhece cada um e chama pelo nome. É importante acolher Jesus e receber Jesus no seu coração. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos e estudos, e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.